Olá pessoal, bom dia. Desculpa aí um pouquinho aí a demora do vídeo, porque eu tava acertando tudo ali dentro da transmissão no Facebook, deixei tudo preparado, mas quando chegou na hora, abençoado o Facebook tirou todas as configurações e aí eu fiquei aqui, né, tentando reconectar tudo de novo, mas graças a Deus deu certo. Vamos iniciar hoje mais uma transmissão. Hoje transmitindo por mais algumas plataformas. E ao transmitir por mais algumas plataformas, que no caso seja muito bem-vindo, né, que eu estou dentro do Alex Direita DC e Alex Cristão. A continuar a nossa leitura bíblica, a leitura no livro de João, e também continuar na nossa caminhada de oração pelo nosso país e por essa nação brasileira. Tá? Então, quero agradecer a você desde já, você que vai estar me acompanhando. Deixa o seu joinha, seu like. Você que vai estar assistindo pelo YouTube, né? O YouTube é deixar joinha, like, se inscreva no canal e que você tenha um dia abençoado na presença do nosso Deus e que você fique comigo aí, né? Até o encerramento desse vídeo, tá? Então é importante que você fique aí até o final, tá bom? Porque é uma alegria imensa estar compartilhando com vocês, estar tendo esse momento com vocês aqui todos os dias. Uma alegria imensa para mim, tá? Uma grande satisfação. Fico muito alegre. Isso me alegra muito saber que você está aí do outro lado da telinha, me acompanhando todos os dias. Então, desde já, seja muito bem-vindo ao meu canal, Alex César, Alex Direita DC, Alex Cristão e o canal no YouTube Palavra Viva, que é a palavra do nosso Deus, né? A palavra de Deus, ela é viva, tá? Ela é viva e ela é transformadora. Então, como a palavra de Deus é viva, nós estamos aqui para compartilhar da palavra. Se você tem algum pedido de oração, deixa aí o pedido de oração. Hoje o vídeo parece que não está muito bom. O Windows aqui deu uma atualizada. Ele parece estar um pouquinho pesado. E ele não está fazendo uma transmissão com uma qualidade um pouco boa. Isso eu não gosto, porque isso atrapalha, né? A gente fazer uma transmissão para vocês uma qualidade melhor. Entregar o vídeo numa qualidade boa, uma velocidade boa. Mas infelizmente eu não tenho o que fazer. Até sugiro que se alguém quiser me ajudar aí a comprar um outro computador, né? Outro notebook que tem um Core i5, uma placa de vídeo dedicada só para isso. Aí com certeza vai melhorar o vídeo, né? Aí o vídeo melhora aí dentro para vocês. Mas vamos continuar a nossa jornada. Como eu já disse, hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 7. Jesus e seus irmãos. Jesus, no capítulo 7, hoje ele vai ter aí
um embate, em um confronto, né, com seus próprios irmãos, que vão querer ditar a Jesus aquilo que eles acham que Jesus deveria fazer ou não deveria fazer. Então, o homem querendo ditar a Deus aquilo que eles acham que o Senhor Jesus deveria fazer. Então, é o homem querendo mandar no Senhor. É uma arrogância, né? Uma petulância do homem querer mandar no Senhor. Mas ninguém manda em Deus. Ele é um ser onisciente, onipresente, onipotente, todo-poderoso. Ele faz do jeito dele, da maneira dele, como ele quer. E ele sempre faz o melhor para todos. E às vezes ele faz aquilo que as pessoas de fato merecem, né? Às vezes ele faz aquilo que as pessoas merecem. E isso faz com que muitos não se agrade de Deus, que cada um, no final das contas, acaba recebendo aquilo que seus atos de fato merecem. Então, os irmãos de Jesus vão querer impor e dizer a Jesus o que ele deve fazer no seu ministério. Eles vão querer colocar a ideia deles, o que eles acham o que eles acham de como o Senhor Jesus deve exercer e fazer o seu ministério aqui na terra, e não vendo e não crendo no próprio meu irmão que Jesus de fato é o Filho de Deus. Então, é triste ver, né, como que nem os próprios irmãos de Jesus estavam crendo nele e crendo na palavra dele. Eles não estavam crendo na palavra de Jesus. Mas Jesus não se importou com isso e continuou a viver e a fazer tudo aquilo que o Pai ordenou e mandou com que ele fizesse. Tá? Então, dessa feita, vamos orar e pedir a Deus que nos ajude nesse dia. Amém? O programa está travando muito no YouTube e no Facebook. Eu não estou gostando desse travamento que está tendo o tempo todo. O vídeo, a imagem aqui tá travando. Meio chato. Eu não sei se é algum processador aqui, alguma coisa aqui que está atrapalhando com que o computador capture essas imagens com maior qualidade e transmita para vocês. É chato isso, né? Mas vamos lá, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito e maravilhoso é o teu nome, que não há outro nome como o teu. Tu és o Deus que criou os céus e a terra, todas as coisas, para louvor e para a glória do teu próprio nome, ó Pai amado. Por isso, Senhor, eu entro em tua presença agora pedindo que o Senhor abençoe essa transmissão, abençoe esse trabalho sendo realizado e feito aqui pelo YouTube, pelo Facebook. Que o Senhor abençoe, que os algoritmos aí não atrapalhem, tanto no YouTube quanto no Facebook, para que a sua palavra seja lida, explicada de forma literal, para que haja um verdadeiro entendimento na mente daqueles que precisam entender e compreender a tua palavra, que a tua palavra é a verdade.
e é ela que nos santifica, porque a sua palavra é o Senhor mesmo. A palavra, que é a Bíblia, é Jesus revelado a nós, ao qual nós lemos e através do Espírito Santo tomamos consciência do nosso pecado, nosso erro e nos arrependemos e temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ajuda nisso, Senhor, teu povo, a tua igreja, a crer de fato e de verdade, a te buscar de fato e de verdade nesse país, nessa nação, nessa cidade, na igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, que a tua palavra, que é viva, vá por esses rincões desse país, nos becos, nas vielas, e produza vida. Também vá nos hospitais, que a tua palavra seja lida nos hospitais, que as pessoas possam ouvir, ver e tocar na tua palavra, porque é através dessa palavra que a vida é gerada naqueles que estão mortos e destruídos neste mundo. Então, Senhor Deus, ajuda-me e ajuda-nos como igreja, como teu povo, a realizar esse trabalho em teu nome, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nos ajude, ó Pai, a ter planos, bolar planos, maneira, formas e meio a estar levando a palavra do Senhor Jesus a todo aquele que precisa ter o entendimento, a clareza do teu evangelho, ó Pai amado, Pai querido. Nos ajude nisso, Senhor, porque reconheço que somos pecadores. Reconheço que temos pecado contra o Senhor e contra a tua palavra. Nos ajude a permanecer fiel, ajude a sua igreja a permanecer fiel. Ajude a sua igreja a entender que a sua palavra deve ser vivida em nossas vidas. E para isso ela tem que ser lida todos os dias. Que o Senhor é o verdadeiro pão e a verdadeira comida. E esse pão verdadeiro e essa comida verdadeira só é adquirido pela leitura da tua palavra. Sem a leitura da palavra, não tem como o homem crescer, se desenvolver numa vida reta e justa diante do Senhor. Nos ajude nisso, ó Pai. Nos prepare. Prepare, Senhor, aquele que não tem lugar para dormir, o órfão, a viúva, o necessitado. Que essas pessoas no leito dos hospitais estão sofrendo, aqueles que estão passando por depressão, estão passando pelo desemprego, estão passando por uma depressão severa, pensando em dar cabo da própria existência. Não permita que essas pessoas façam isso. Ajude elas derramando a tua palavra através de algum missionário, através de alguma capelania, através de alguém que está dando ajuda ao Pai amado. Ajude essas pessoas, Senhor, a encontrar a tua verdade. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda a minha casa, ajuda a minha família, família de todos da Primeira Igreja Batista Calumbi, do pastor. Ajude ele, pastor José Erivan. Ajude, Senhor, no trabalho, Jonas, meu patrão. Abençoe ele, ajude ele. Seus problemas, suas dificuldades, derrame da tua graça, da tua misericórdia. Ajude ele, ó Pai, a resolver todos os problemas da empresa, em nome de Jesus. Senhor, que a tua palavra dentro da igreja seja pregada, ensinada como de fato ela é, como eu tenho feito aqui, lido a tua palavra e falado como de fato se entende esses textos, compreende a natureza do que Jesus tem ensinado e pregado através da palavra. Porque o Espírito é que vivifica, a carne para nada tem aproveito. As palavras que Jesus diz são Espírito e são vida. Então que a igreja venha entender de verdade, Pai. Que a igreja venha viver essa vida no Espírito. O Espírito que renasce. Uma vida nova. O Espírito que nasce e brota para jorrar da vida eterna. Dar bons frutos. Ajuda a tua igreja a fazer isso. Senhor Deus, ajude muitas igrejas que já estão mortas, caídas. Igrejas que ensinam teologia da prosperidade, teologia da libertação. Ensinam
panteísmo, mundanismo, ateísmo, mundo que ensina através de filosofias vãs, através de pensamentos e raciocínios lógicos, através de livros de autoajuda, 5 passos para isso, 6 passos para aquilo, e nunca é ensinado de verdade a tua palavra. Ajude o teu povo a entender e compreender a tua palavra, Pai. Porque precisamos do Senhor. Ainda mais nós estamos aqui numa terra seca, sedenta, a terra cheia de idolatria, feitiçaria, promiscuidade. Ajuda, nos livra desse mal, Senhor, da prostituição, da traição, do roubo, do engano, da feitiçaria, da corrupção dos governantes. Nos livra, Senhor, de todo esse mal. Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda a tua igreja a acordar. Ajuda a tua igreja que está morta, prostrada e caída, Senhor, diante de ti e não consegue se levantar. Coloque no coração dos pastores, diáconos, presbíteros, ancião, o desejo profundo de ler a tua palavra e conhecer o Senhor através da sua palavra. Ajude isso, Senhor. Faça isso no nosso país. Faça isso na nossa nação, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, desses nossos governantes, começando desde os vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, prefeitos e presidente da República. Derrama, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia sobre a vida desses. Ajuda, Senhor, essas pessoas a viver segundo a tua vontade, não segundo a vontade deles e viver para eles mesmos. Em nome de Jesus, Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, meus irmãos. E vamos hoje mais uma vez a leitura. Acompanha aqui do lado comigo. Oh, Senhor Jesus, ajuda, Senhor, que isso aí fique, a transmissão tenha uma boa qualidade. Vamos para a leitura. Depois disso, né? Depois dos 70 versículos de ontem do capítulo 6, agora nós vamos entrar no capítulo 7 do Evangelho de João, 7:1. Depois disso, Jesus viajou pela Galiléia, queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. Tá vendo? Então, cada milagre que Jesus faz, e ele faz um discurso, e ele revela a si mesmo, e os homens tomam consciência de que alguém está fazendo um sinal e que esse alguém pode ser o Machia ou o Messias esperado de Israel, ou há uma rejeição, e Jesus traz uma palavra de advertência e de condenação. Não que Jesus condene, porque ele não veio condenar ninguém, ele veio nessa primeira vez para salvar. Mas ao rejeitar Cristo, automaticamente rejeita Deus, e rejeitando a Deus e Cristo, já há condenação por essa própria rejeição. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica, chamada Festa das Cabanas, ou Festa de Sucote, que era a festa onde eles tinham que morar em cabana por alguns dias, para poder lembrar o tempo que eles passaram 40 anos morando em cabana, e depois foram para Sucote e ficaram ali em Sucote muito tempo. Então, para eles lembrarem, ter consciência de que eles ficaram debaixo das estrelas do céu, sendo guardado e protegido pelo Senhor em Sucote, que é a festa das cabanas.
E os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá à Judéia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Que os irmãos de Jesus já quer determinar como que deve ser Jesus, como ele deve proceder, né, no ministério que ele recebeu do Pai. Agora é os discípulos que querem determinar como Jesus deve ser o Messias. Eles é que quer dizer. E hoje não é muito diferente, porque muitos daqueles que não são crentes, né, querem determinar como nós devemos ser crente. Eu mesmo tenho uma vizinha que ela é doutora pedagoga, né, ela é doutora PhD em cristianismo. Apesar dela não ser crente, apesar dela não ser nem católica, porque católica é aquela que vai à igreja católica e que frequenta e está lá. Então nem católica é. Mas ela é PhD em crente. Ela sabe exatamente tudo que o crente pode fazer e tudo que o crente não pode fazer. E por isso ela fica de olho na gente o tempo todo, né? Procurando falha e erro para nos repreender e nos ajudar a entrar no caminho certo, né? Eu até penso que ela deveria ser nossa pastora, né? Para nos ajudar a conduzir no caminho certo, como devemos ser crentes. Ela não, né? Ela tem vícios e tudo mais, aí o problema é dela também, né? E não gosta de crente, mas ela é PhD em crente e quer ensinar nós como devemos ser crentes. Assim os irmãos de Jesus também querem ensinar Jesus como ele deve ser o Messias, como ele deve proceder. E Jesus não vai submeter a isso. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Então veja bem, a proposta, né? A proposta do diabo que está operando neles, né? Se você pode fazer contra, se mostre ao mundo. É exatamente o contrário do mandamento que Deus deu a Jesus, que ele não podia se mostrar ao mundo. Naquele momento ali, ele como sendo Deus, ele não podia se revelar completamente a Israel, principalmente nas lideranças religiosas e políticas de Israel, aqueles que representavam o povo. Jesus não podia se revelar a eles. Como eu já disse nos outros vídeos, sobre as autoridades constituídas em Israel, havia uma maldição imposta por causa da adoração do bezerro de ouro e por causa da rejeição da entrada na terra de Canaã e de todos os pecados que foram, né, que os profetas, né, revelou e acusou Israel de estar cometendo todo tipo de pecado e erro dentro de Israel. E assim eles foram para a Babilônia e ficaram 70 anos lá. E Israel, as 10 tribos, foi para a Síria e da Síria foi dispersado no mundo todo. E depois Judá também, 100 e poucos anos depois, Judá também foi presa, levada cativo. Mais de 100 anos, na verdade. Judá, o reino de Judá, o reino do sul, foi levado também para a Babilônia, passou 70 anos cativo na Babilônia. Então, as autoridades não iam ter o conhecimento do Messias, que é Jesus, só que os irmãos dele estão pedindo para que ele faça exatamente isso, se mostre ao mundo. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. 6. Jesus respondeu: Agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Vendo? Jesus dá uma resposta dura, né?
Tem gente dentro da igreja hoje que não aguenta mais uma resposta dura, não aguenta uma repreensão, não aguenta nem uma correção. E olha o que Jesus está falando duro. O mundo os odeia, o mundo me odeia. E de fato, até aqui na leitura, até o capítulo 6, está claro que o mundo aqui no caso Jesus está citando, é isso que eu digo. Desde a adoração do bezerro de ouro no pé do Monte Sinai, e todo o pecado que foi denunciado pelos profetas até Jesus, demonstra claramente que o mundo odeia a Deus. Inclusive o seu próprio povo, que Jesus está incluindo aí. Então isso confirma, tá? Que eles estão debaixo da ira de Deus, porque eles sempre odiaram a Deus como povo organizado, uma nação, através das suas lideranças. Tá? Então a liderança que deveria amar Jesus, que deveria ver o seu Messias em Jesus, eles estão tentando matá-lo. Então o mundo odeia Jesus. E odeia também a Deus, porque quem odeia o filho, odeia o pai. E quem odeia o pai, odeia o filho. Por quê? Porque Jesus acusa o mundo de que ele é mau. Então Jesus estava trazendo as claras, exatamente como a gente vai ver no capítulo 8, que o mundo jaz do maligno, e nem Gênesis 3,15, que todos são filhos do diabo, e como filhos do diabo, estão procurando um meio para matar Jesus. Então, Jesus está denunciando seus crimes contra Deus, e por isso eles odeiam Jesus, porque eles não querem serem denunciados. Verso 8. Vão vocês, eu ainda não irei a essa festa, pois meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Aí ele ficou por algum tempinho, alguns dias ali. Como até a festa tinha vários dias, então Jesus não deu ouvido e não fez aquilo que o irmão deles queria que ele fizesse. Contudo, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, mas em segredo, permanecendo distante dos olhos do público. Os líderes judeus, líderes, tá vendo? Líderes. Os líderes representam o povo. E aqui a questão exatamente é essa. É a liderança que deveria representar o povo diante do Pai, diante de Jesus. Eles estão rejeitando Jesus. Os líderes judeus tentavam encontrá-lo na festa e perguntavam se alguém o tinha visto. Havia muita discussão a seu respeito entre as multidões. Alguns afirmavam, ele é um homem bom, enquanto outros diziam, ele não passa de um impostor que engana o povo. Tá aí, né? Tá aí a posição, né? Mas ninguém tinha coragem de falar sobre ele em público ou abertamente, né? Por medo dos líderes judeus. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Agora Jesus aqui retoma o seu ministério e ele vai começar, né? Vai começar a ensinar. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como eles disseram, né? Como ele sabe tanto sem ter estudado? Perguntavam. Esse cara admirado, né? Ele sabia que Jesus, muitos ali sabiam que Jesus era de Nazaré e tinha tido uma vida simples, humilde, e que não tinha estudado com Gamaliel e nem com os Nicodemos e nem com os mestres, nem com Anás e nem Caifás. Então eles, como é que pode saber tanto? Jesus respondeu, né? Jesus respondeu: minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Então aí está a resposta. Jesus sabe das coisas. E Jesus responde a isso dizendo que tudo que Jesus tem dito é porque o Pai enviou ele.
E o Pai que enviou deu a mensagem que Jesus deveria pregar e anunciar no mundo. Anunciar ali no meio do seu povo. Porque Jesus é o próprio Deus. E ele é homem, filho do homem, completamente homem. Então Jesus está dizendo, a minha mensagem não vem de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Então, se Jesus está falando daquele que enviou, e o que ele fala é do conhecimento do povo, porque o que Jesus estava dizendo acabava confirmando aquilo que a própria palavra dos profetas falava, então a mensagem de Jesus era verdadeira. Porque a mensagem vinha de Deus. Então eles podiam ficar tranquilos e descansados, porque se de fato eles não acreditassem em Jesus, mas que eles pelo menos acreditassem nas palavras de Jesus, naquilo que ele pregava e falava, nos milagres dele que ele fazia, porque tudo isso autenticava e apontava que ele era o Messias, o Machia, né? Que deveria de vir ao mundo, ou o profeta que deveria vir. Essas figuras estavam presentes em Cristo Jesus. Então, a mensagem dele não é dele mesmo, mas é daquele que enviou. Então, eles podiam ficar tranquilos que era uma mensagem perfeita, porque era uma mensagem vinda da parte de Deus. Já que eles não estavam querendo acreditar que Jesus é o eu sou, né? É o próprio Deus. Então, que eles ficassem tranquilos, que mesmo eles não considerando Jesus, mas que Jesus está dizendo que a mensagem não é dele mesmo, mas é daquele que enviou ele. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória. Mas quem procura honrar aquele que o enviou diz a verdade e não mentiras. Tá vendo? Então diz a verdade. Quem quiser, é até o tema da nossa descrição aí, né? Da descrição do vídeo. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Então, quem quiser fazer a vontade de Deus. Aí a pergunta é, quem quer fazer a vontade de Deus hoje em dia? Ontem eu estava numa escola bíblica e tinha uma pessoa, uma irmãzinha que chegou atrasada já. Mas pelo menos chegou. E não tinha mais ninguém. Então, quem é que quer fazer a vontade de Deus? Quem é que realmente crê que o que Jesus diz através da sua palavra é o próprio Deus que está falando? É que Jesus é a própria palavra? Quem crê? Quem é que está crendo? Porque aqueles que creem buscam compreender Deus e as coisas de Deus. Mas o problema que eu vejo é que ninguém crê de fato e de verdade, porque ninguém busca e ninguém está nem aí, ninguém não quer nem saber. Só quer saber de viver uma vida religiosa para outras pessoas verem, tá? Para o desencargo da consciência delas dentro da igreja. Bom, então, elas estão vivendo uma vida religiosa somente para satisfazer o seu próprio ego, de querer dizer que também é um filho de Deus, que também está salvo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou diz a verdade e não mentira. Então Jesus está deixando claro que quem fala de si próprio, e Jesus nunca falou de si próprio, como filho do homem, ele sempre fala de Deus e das coisas de Deus, da vontade de Deus, e do trabalho e a obra que Deus deu para ele fazer e realizar aqui na terra, e eles não creem. Porque eles estão achando que Jesus está falando dele mesmo, quando Jesus está falando daquilo que o Pai disse a ele, mandou que ele fizesse. Mas eles não querem e não aceitam. E assim também nos dias de hoje, muitos só querem riqueza, prosperidade nessa terra, teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia do achismo, do achoísmo, né, do eu acho, da lógica,
da, da psicanálise, da psicologia, da autoajuda, de livros, livros e mais livros e mais livros e mais livros. E aquilo que realmente importa, que é a verdade, que é a palavra de Deus, ninguém busca, ninguém lê. Aí Jesus diz: Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedecem ela. Então por que procuram me matar? Aí Jesus confronta pesado, né? Moisés deu a lei a de vocês, mas ninguém deles obedece a lei. Então por que procuram me matar? Se eles não obedecem à lei, a multidão respondeu: você está possuído por demônio. Quem procura matá-lo? Aí, como eles não tinham entendimento do todo, eles estavam vendo apenas uma parte. Então, uma parte da multidão, a grande multidão, que é aí até condenada por Caifás, não sabe da trama das autoridades para matar Jesus. Então eles respondem como pessoas ingênuas, sem entendimento do que de fato está acontecendo ali, da trama para matar Jesus, prender e matar Jesus. E eles não estão aceitando que Jesus diga que eles estão querendo matar Jesus, porque eles não têm a parte do todo. Eles têm apenas a parte da onde eles não conhecem, que as suas autoridades vai usar eles depois para condenar e levar Jesus à morte. Aí eles vão entender realmente que eles são assassinos. Por enquanto, eles ainda não estão pensando nisso, porque Caifás e Anás e os principais sacerdotes, fariseus, saduceus, não montaram um conluio para poder assassinar Jesus, mas eles já estão montando um conluio. E em breve, essa massa que diz que Jesus tem demônio vai pedir a morte deles. Então todos eles vão se considerar, todos eles vão ser assassinos de fato e de verdade. E Jesus literalmente já está confirmando que eles são. Jesus respondeu: eu fiz um milagre no sábado e vocês ficaram admirados. Quer dizer, ficaram apavorados, assustados, né? Nossa, como é que pode? Aí a preocupação deles é: como é que pode ele trabalhar no sábado? Por que ele está fazendo isso? Curar é trabalho. Por quê? Porque os fariseus, os doutores da lei, junto com os sacerdotes, depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia e da perseguição que houve dos gregos, o Antíoco Epifânio, que foi um dos 4 generais que dividiram o Império Grego, e Epifânio ficou exatamente com essa região ali da Judéia. E aí eles exageraram na lei, colocando tradições como se fosse parte da lei de Deus, como se Deus fosse aprovar e Deus fosse punir no mesmo rigor que a lei que denunciava o pecado, e a lei aplicava uma penalidade sobre quem desobedecesse a letra da lei. Os anciões e os mestres colocaram leis, acrescentaram leis que virou tradições, e para eles essas tradições tinham o mesmo pé de igualdade da Torá, da revelação da palavra de Deus por meio de Moisés, dos 613 mandamentos. E assim hoje também dentro das igrejas temos tradições, temos coisas impostas e colocadas dentro da igreja, que não faz parte daquilo que realmente é o propósito da igreja, que foi fundamentada pelos apóstolos e por Paulo, e que virou tradição, e que quem não fizer ou não praticar
está cometendo um pecado ou um crime e é mal visto dentro da igreja. Tá? É tratado como legalista, né? Que não aceita as coisas que é imposto e colocado dentro da igreja por essas falsas lideranças, esses falsos mestres. Então, esses mestres acrescentaram que no sábado não podia fazer nenhum trabalho civil, né, que beneficiasse a si próprio através de um trabalho braçal ou qualquer tipo de trabalho que fosse trabalho cotidiano podia ser feito. Então eles acrescentou até curas e milagres. Ó. Qualquer coisa que se considerasse algum tipo de trabalho, eles condenavam, tendo como base a lei do sábado, o Shabat. Então Jesus está cobrando isso deles. Vocês ficaram assustados, admirados. No entanto, vocês também trabalham no sábado. Então Jesus agora vai acusar eles e vai mostrar que eles também trabalham no sábado. No entanto, vocês também trabalham no sábado, quando obedecem à lei da circuncisão que Moisés lhe deu. Embora, na verdade, a circuncisão tenha começado com os patriarcas, que é Abraão, Isaque e Jacó, muito antes da lei de Moisés. Quer dizer, Jesus está falando, vocês também transgridem a lei, porque vocês fazem a circuncisão. É um trabalho, é um tipo de trabalho, porque não é trabalho para o povo, mas é trabalho para o sacerdote que tem que ir lá e oficializar e fazer a circuncisão. Então é um trabalho, ou o sacerdote ou qualquer pessoa, né, que circuncidasse uma criança, estava trabalhando. Só que como era lei e tinha que ser obedecido, se caísse no sábado, tinha que ser feito, porque não podia deixar passar os 8 dias ali, que toda criança deveria ser circuncidada no 8º dia. Então, se o 8º dia caísse para uma criança no sábado, ela era circuncidada. E Jesus está falando, e vocês desobedecem também o sábado. Aí Jesus faz uma retórica, né, com eles, falando, vocês também desobedecem o sábado, porque vocês circundam uma criança. Aí ele fala que a circuncisão não vem de Moisés, mas vem dos patriarcas. Pois se o tempo certo de circundar seu filho cai no sábado, vocês realizam a cerimônia a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então, por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Então, o que é mais importante? A circuncisão da carne, que os qualificava a pertencer à nação de Israel, que era a autenticação, né? Que era o selo ali de pertencer a Israel. Ou eu curar um homem, ou curar uma pessoa, livrar aquela pessoa de um mal, fazer o bem no sábado. É contra a lei fazer o bem no sábado. Curar aleijado, coxo, cego, manco, mulher com fluxo do sangue, não importa quem seja. Então quer dizer, vocês quebram o sábado na circuncisão e ficam admirados, espantados, achando um absurdo porque eu curei alguém no sábado e vocês colocam isso como trabalho. Não julguem de acordo com aparências, mas julguem de maneira justa. Não julguem pela aparência, por aquilo que parece. Quer dizer, eles inventaram que todo tipo e qualquer tipo de trabalho no sábado era um trabalho, não podia ser feito, mas eles não observavam a lei de Moisés. Em vez deles cumprir somente aquilo que a lei ordenava para que eles não fizessem no sábado, não. Eles, por causa do zelo, o exagero do zelo que eles fizeram depois de Neemias e Esdras, que restauraram o muro de Jerusalém e refizeram o segundo templo, os doutores da lei, num exagero, por medo de serem levados de novo cativo para alguma outra nação, eles começaram a acrescentar absurdo na lei que não existia. E isso virou uma tradição. E a tradição começou a passar por cima da própria lei. Isso foi um erro do povo da nação de Israel. Por isso que quando Jesus chega, eles
não seguem de fato Moisés e não obedecem nada da palavra de Deus. Eles estão seguindo suas próprias tradições. E assim também há religiões do nosso país, a religião romana, que hoje também segue tradição romana, de religião romana, não seguem a palavra de Deus. O que vale é o que o Papa Romano fala, e a tradição da Igreja Romana fala, não é o que a palavra de Deus diz, é o que a tradição romana fala. Que até a Igreja Cristã de Roma, até a Igreja, né, que Paulo foi lá, pregou, anunciou, mandou cartas aos romanos, até essa Igreja de Roma se tornaram iguais aos judeus da época de Jesus, vivendo só por tradições. E a tradição da igreja está acima da palavra de Deus. E é isso que Jesus condena aqui nos fariseus e nos saduceus, nos herodianos e nos sacerdotes e nos levitas. Aqui está ele. Alguns do povo que moravam em Jerusalém começaram a perguntar uns aos outros: não é este o homem a quem procura matar? Aqui está ele. Porém, falando em público, e não lhe dizem coisa alguma? Será que nossos líderes acreditaram que ele é o Cristo? Agora, né, muito da multidão, agora estão, já que ninguém faz nada contra Jesus, olha como é que o inimigo é satânico, né? E até hoje é a mesma coisa. No mundo aí fora, a multidão que é má, que segue o mal, fica enfucando a lideranças, os líderes, né, religiosos e os líderes da lei, os líderes políticos do povo, eles ficam enfucando essa liderança para ter uma ação concreta contra Jesus. E isso até hoje acontece. Os ateus, os falsos religiosos, né, ou aqueles que são, né, de outras religiões que não seguem o cristianismo, ficam enfucando as leis, tentando criar e promover lei para acabar com o cristianismo, para perseguir, matar, prender, acabar com as igrejas, acabar com tudo. Então, esse mesmo povo, que ao mesmo tempo queria sinais e milagres de Jesus para crer, e a gente já viu que não é isso de fato o que eles precisam, porque Jesus multiplicou os pães e peixes e eles não creram. E quando Jesus falou a real para eles de quem de fato Jesus era, que Jesus é, e como eles iam ter vida eterna por meio de comer e beber de Cristo, eles picaram a mula porque falaram: dura esse discurso. Quem é o doido que vai ouvi-lo? Quem é que pode ouvi-lo? Quem é que vai querer ouvir um discurso desse? Então eles foram embora. Então assim a multidão. Agora eles estão tentando, Satanás, na vida dessas pessoas, estão enfucando as autoridades políticas e religiosas para poderem prender e matar Jesus. Então eles estão falando: o caba está aí, o caba está falando, o caba está dizendo aí, né? O caba está falando groselha aí, vocês estão nem aí, vocês não vão fazer nada. A mesma multidão que vai lá acusar Jesus e vai pedir: soltem Barrabás, crucifiquem, é essa mesmas pessoas. Tá? E hoje está do mesmo jeito. Eu vou falar da palavra de Deus, você pode sair na rua, falar, evangelizar, vai ter aqueles que aceitam, vai ouvir a palavra de bom grado, o terreno é bom, a terra é fofa, vamos cavar, vamos plantar e vai frutificar. Mas vai ter, a maioria vai dizer não, e a maioria vai querer que líderes políticos criam leis para criminalizar, para prender, porque a Bíblia é uma Bíblia que Paulo fala lá em Romanos 1, a partir do verso 18, que vai pregar contra o homem com homem, mulher com mulher, e aí eles não aceitam que os pecados deles sejam apontados, e eles querem que as autoridades façam alguma coisa para calar. E aí vem projetos e mais projetos para proibir o cristianismo. Será que nossos líderes acreditaram que ele é o Cristo? Mas como pode ser este homem?
Mas como pode ser este homem aí no caso? Não é mais, como é que pode ser esse homem o Cristo? Sabemos. Ó, nós sabemos de onde ele vem, ó. A gente sabe, ele vem lá de Nazaré, da Galiléia, ele é filho de José, Maria, seus irmãos, Tiago, Judas, meu irmão irmão dele, tem as suas irmãs que convivem entre nós, seus primos, seus parentes, né? Como é que pode ele ser o Messias? Esses líderes estão doidos, eles estão acreditando nisso, né? Estão fazendo uma afronta à própria liderança para ver, ó, vocês têm que ir, vocês têm que perseguir. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Aí ele fala assim, olha, agora a própria multidão, agora é ela que decide, é eles é quem sabe. É que nem a minha vizinha, né, que é PhD em crente, é ela que sabe tudo sobre a nossa vida, é eles que determinam o que eu posso fazer como crente ou não. Assim está essa multidão. Ninguém saberá de onde o Cristo vai vir. Enquanto Jesus ensinava no templo, Jesus disse em alta voz. Aí depois de Jesus, ele está ciente de tudo que está acontecendo, de todo esse reboliço, de toda essa perseguição, de toda essa, né, o povo enfucando a liderança contra Jesus. Aí Jesus se levanta, né? Sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho. Aí Jesus, né, vai duro, com dureza. E tem gente na igreja que não aguenta uma conversinha de pé de ouvido. Ô irmão, não faça isso, não fala que é melhor não fazer assim, não faça frito, faça assado, faça cozido. Sim, vocês me conhecem, sabem de onde eu venho. Mas não estou aqui por minha própria conta. Jesus vai dizer, eu não vim aqui nesse mundo, não por minha conta. Não foi eu que decidi a maneira, a forma e o meio. Não foi eu que determinei. É meu pai. E o meu pai tem toda a verdade. É verdade o que ele fez, da forma que ele fez. Está correto, está certo. É dessa maneira. Eu não estou aqui por minha própria... Não foi eu que fiz isso. Eu, filho do homem, não foi eu que decidi aqui isso. Eu hoje aqui decidi que era assim. Não, eu não estou aqui por minha própria conta. Mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem. Então eu estou dizendo, aquele que me enviou é verdadeiro. E vocês não o conhecem. Não conhecem quem? Não conhecem o Pai. A multidão religiosa que seguia as suas autoridades, né, os saduceus, os fariseus, os mestres, doutores da lei, os sacerdotes, os levitas, não conhecem. E Jesus está dizendo, vocês não o conhecem. Vocês não conhecem ele. E não sabem. Por isso que vocês não estão entendendo. Porque vocês não têm ciência quem é o Pai. Vocês não têm pleno conhecimento de quem é o Pai. Mas eu conheço. Jesus falou, mas eu conheço. Eu sei quem é. Porque venho dele, ó. Porque eu venho da parte dele. E ele me enviou a vocês, ó. Foi ele que me enviou a vocês. O mesmo Deus que vocês não conhecem de fato e de verdade, foi ele que me enviou a vocês. E muitas igrejas e muita dentro da igreja hoje está vivendo a mesma coisa. Não conhece de fato a Deus porque não lê a palavra de Deus. A palavra de Deus foi enviada e eu estou pregando, estou ensinando e as pessoas não estão entendendo. Sabe por que não estão entendendo? E sabe por que a igreja não entende? Porque elas não conhecem a Deus. Não leem a Bíblia o Velho Testamento para saber quem de fato Deus é no Velho Testamento. Para quando olhar para Cristo, saber quem Cristo é. Por quê? Porque já teve o entendimento de quem é Deus. Então as pessoas dentro da igreja não querem. E assim se afasta da igreja, se afasta da fé, se afasta das reuniões, se afasta da escola bíblica. Por quê? Porque não conhecem e de fato não querem conhecer. São apenas religiosos que estão lá para apontar, para ver o defeito de um, defeito de outro, né? Para ver quem veio e quem não veio. Ou simplesmente não quer nem saber e nem vai. Mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou a vocês.
A palavra de Deus é enviada a vocês todas as vezes numa pregação. Então tentaram prendê-lo. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não havia chegado sua hora. Muitos dentre as multidões do templo creram no que ele dizia, tá vendo? Apesar do confronto, apesar da negação, quando Jesus fala e ele revela a verdade, muitos não vão crer e vão confrontar e vão querer minar, vão querer calar, prender, matar, assassinar. Cala esse homem, ele é um perigo terrível. Né? É que nem o batom da irmã lá que escreveu, né? Não sei o que lá na estátua. O batom é a coisa mais perigosa que existe para uma sociedade, né? É o batom. O batom é a bomba atômica que é capaz de destruir um país inteiro, né? Afinal, alguém espera. Muitos dentre as multidões no tempo creram nele e diziam, afinal. Aí outros se revoltavam assim, não, peraí. Afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? Alguns da multidão falaram assim, não, peraí. Vocês podem enganar a maioria aí. A maioria aí não está vendo, não está entendendo, não está meditando e não está buscando sinceramente no coração, diante de Deus, compreender o que esse Jesus está fazendo. Afinal de contas, o Messias fará, né? Olha o que ele fala. Afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais que este homem tem feito? Então vocês estão esperando muito mais sinais? Já não basta o que ele tem feito de sinal e mostrado? Vocês, afinal de contas, vocês esperam que faça muito mais ainda para vocês crerem? É isso que vocês estão propondo a nós? Vocês podem enganar uma grande parte aí. A grande maioria vocês estão conseguindo enganar. Mas vocês não conseguem enganar todos ao mesmo tempo. Vocês podem enganar a maioria, mas nem todo mundo. E uma grande multidão creu em Jesus. E essa multidão é a multidão que não estava lá pedindo para crucificar Jesus. Não é essa. Essa foi até Jesus, quando ele ressuscitou, e diante de 500 pessoas, que não queiram, é uma multidão, ele foi assunto aos céus. E essas 500 pessoas se tornaram a testemunha de Cristo, aqui na terra, em Jerusalém. E saiu para todo Israel anunciando a palavra de Jesus. Então, essa multidão creu. E isso é o mais importante para Jesus. Então, por isso Jesus teve que se revelar. E assim, nós também, mesmo que seja um só dentro da igreja, tem que manifestar a verdade. Só que daí o que vai acontecer? Olha, 32. Quando os fariseus, que eram os mestres da lei, ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. Então, quando eles ficaram sabendo que a multidão sussurrava, falava, né, falava baixinho essas coisas, que Jesus de fato era o Cristo, espera-se tudo e confirmando ali, crendo em Cristo, eles ficaram apavorados, falaram, meu Deus do céu, né? Vai lá e prenda esse homem, pelo amor de Deus. Quando alguém aparece falando a verdade, dizendo a verdade, vai lá, prenda, cala a boca, fecha as redes sociais, fecha o Facebook dele, não permita, multa o Facebook, multa o YouTube, multa o Twitter, o X, o Hubble, cala esse pessoal que está falando a verdade, e ninguém pode dizer a verdade. Vai lá e prenda esse homem, pelo amor de Deus, o que ele está fazendo. Jesus, porém, lhes disse, estarei com você só por um pouco mais. Então eu voltarei para aquele que me enviou. Então eu vou voltar. Eu vou estar com vocês um pouquinho de tempo, mas depois eu vou enviar para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Tá vendo? E daí depois, quando Jesus for embora, que é isso que ele está dizendo, aqui Jesus está falando do futuro, vocês vão procurar por mim. Só que vocês não vão me encontrar. E não poderão ir para onde eu vou. Então, nem salvo e nem para onde eu vou, vocês vão poder ir.
Por quê? Porque eles vão ser ressuscitados no trono branco para ser mandados para o inferno. E não vão para o lugar que Jesus foi. Os judeus perguntavam, para onde ele pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine aos gregos. Ou o que ele quer dizer quando fala, vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão? E não poderão ir para onde eu vou? Então ali eles ficaram em dúvida, porque Jesus falou por parábola, por enigma, né? E eles não conseguiam compreender, porque eles não sabiam quem era Deus e nem quem era Jesus. Eles não criam, então eles não podiam nem saber para onde Jesus ia. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse, em alta voz, quem tem sede, vem a mim e beba. Lembra a mulher samaritana no poço, que a gente já leu no verso 4, capítulo 4? Pois as escrituras declaram, rios de água viva brotarão, por isso que é palavra viva. Tá vendo aqui, ó, palavra viva, aqui em cima. Rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Isso está lá em Atos 2. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado, não teria sido levado aos céus. Então, por isso, o Espírito Santo não estava nas pessoas e agindo por meio das pessoas, porque Jesus estava ali trabalhando e fazendo essa obra, e o Espírito Santo estava sobre Jesus, com ele, criando e fazendo e trazendo a revelação do Evangelho do Reino para Israel e para nós, revelando-se a si mesmo para que a gente possa crer nele e crer em Jesus e ter vida dele. Quando as multidões ouviram dizer isso, alguns declararam, certamente este homem é o profeta que esperavam. Então muitos creram. Outros, porém, afirmavam, ele é o Cristo? E ainda outros disseram, não é possível. O Cristo virá da Galileia? Porque Cristo, eles esperavam Cristo, era a figura como a figura do descendente de Davi. Então ele tinha que vir de Belém, da cidade de Davi. As escrituras afirmam claramente que Cristo nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Mas eles não sabiam da história toda de Jesus, porque a história do nascimento de Jesus estava oculta a eles e eles ainda não sabiam. Mas Jesus de fato nasceu em Belém, que José, que estava lá em Cafarnaum, que quando voltou do Egito, e Arquelau, filho de Herodes, que mandou matar as crianças em Belém, José, sabendo disso, desceu e ficou vivendo em Nazaré, em Cafarnaum. Aí Jesus começa o seu evangelho lá em Cafarnaum e depois vem se apresentar em Jerusalém. Então eles achavam que o nascimento de Jesus era em Cafarnaum, na Galiléia, e não em Belém, porque eles não tinham a revelação completa de Jesus. Eles tinham a revelação de uma parte. Então a multidão está tirando, está fazendo juízo, não pela história toda da vida de Cristo, mas eles estão fazendo julgamento por uma parte da história que eles conhecem de Jesus. Então por isso eles não podem compreender de onde é que Jesus de fato nasceu e que as profecias a respeito do Cristo tinham se cumprido em Jesus. Mas isso foi ocultado nesse povo mau e perverso para que o juízo de Deus viesse sobre eles e que a porta da graça para os gentios fosse aberta. Assim a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs as mãos nele. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram, por que vocês não o trouxeram? 46. Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. As palavras de Jesus são fortes, as palavras de Jesus convencem, elas são atos de poder em ação no mundo. E o maligno e o mal não podia tocar em Jesus até a hora e o momento exato que o Pai determinou que ele poderia ser preso e julgado e condenado e crucificado.
Maldito de Deus todo que for pendurado no madeiro, todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, as palavras de Jesus era a palavra de Deus em ação no mundo. E eles não poderiam fazer nada e nem prendê-lo. Então não havia autoridade nenhuma ainda permitida para prender Jesus. Então eles não podiam fazer nada. Vocês também foram enganados. Vocês também foram enganados? Zombaram os fariseus. Por acaso algum de nós, que seja entre os líderes ou fariseus, crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei. São amaldiçoadas. Tá vendo? Olha só. Agora eles mesmos dizem que as próprias multidões são pessoas amaldiçoadas. Eles estão condenando as pessoas sem prova e sem testemunha. Então Nicodemos, lá do capítulo 3 de João, que foi ter com Jesus à noite, com medo, né? Para que os mestres não vissem ele falando com Jesus. Então Nicodemos, o líder que antes havia encontrado Jesus, perguntou a ele, entre aspas, a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Né? Vocês não têm nem audiência, vocês nem escutaram ele, e vocês já estão condenando ele. Você também é da Galileia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo. Nenhum profeta vem da Galileia. Então todos foram para casa. Então depois dessa discussão, desse bate-boca terrível que houve aqui, porque os soldados não prenderam Jesus, então cada um foi para sua casa porque não tinha o que fazer mesmo com Jesus. Então aqui termina o capítulo 7 do livro do Evangelho de João, capítulo 7. E o discernimento e a compreensão exata do que de fato estava acontecendo ali, naquele momento em que Jesus subiu para a festa de Sucote, festa das cabanas, onde Jesus se revela e aqueles que creem, aqueles que acreditam, creem e confessam Jesus. Até o defende, mas as autoridades e a maior parte da multidão não crê e tenta dar fim à vida de Jesus porque eles não suportam a presença de Jesus Cristo ali conversando e falando com eles e denunciando os pecados e os erros deles. Então por isso eles tentam matar. E até hoje é assim. Tá? Quando alguém na igreja, até mesmo dentro da igreja, começa a fazer um bom trabalho, começa a trabalhar e desenvolver, vai aparecer o joio, vai aparecer aqueles que vão ser contra. A gente não pode desistir, devemos ser firmes e continuar, porque sempre vai haver aqueles que acreditam, sempre vai ter aqueles que creem. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra, obrigado por essa palavra maravilhosa, obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Que em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, mais pessoas possam ouvir e entender essa palavra do teu evangelho, essa palavra da salvação. Que essa palavra entra na mente e nos corações daqueles que ouviram, que estão assistindo ao vivo agora ou que vão assistir depois. Em nome de Jesus, ó Pai amado, Pai querido, faça esse milagre no novo nascimento. Que a tua palavra vá nos hospitais, tua palavra vá naqueles que estão desistindo da sua própria vida, que estão com problema de saúde sério, problema psiquiátrico, problemas, Senhor, de ansiedades, problemas terríveis na sua vida que não há vida. Estão mortos, estão destruídos. Que a tua palavra, essa sua revelação de que tu és de fato o Filho de Deus, entra na mente e no corações, que essas pessoas creiam e tenham vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, ó Pai, vai dentro da tua igreja, salva a tua igreja, tira a sua igreja desse estado de morte que ela está prostrada diante do mundo e servindo o mundo e seguindo ao mundo e obedecendo ao mundo. Aviva a tua igreja, Senhor, trazendo arrependimento nos corações através da leitura da tua palavra. Que a tua palavra, ó Pai, seja lida, que a tua palavra seja de fato ensinada de verdade dentro das nossas igrejas. Ó Senhor, faça com que nossos líderes, pastores, presbíteros, diáconos, anciões, evangelistas, todos, Senhor, entenda que a leitura da Bíblia é a parte mais importante.
Porque as palavras de Jesus é espírito e é vida. E é por meio da palavra que a vida é gerada. Em nome de Jesus, faça isso, ó Pai. Amém e amém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.